Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e hoje eu vou fazer algumas considerações sobre expressões lógicas. Então, na nossa última aula, eu apresentei para vocês o conceito de projeto hierárquico, onde a gente define níveis de hardware, tá? Desde a camada de mais baixa complexidade, a gente vai subindo as camadas até chegar à camada de mais alta complexidade. Também na nossa última aula eu fiz a demonstração do comportamento das portas lógicas básicas, AND, OR e NOT, e também demonstrei o comportamento das portas lógicas derivadas dessas três básicas, NAND, NOR, SHOR e XNOR. Então, olha só o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos subir um nível de hardware. Nós vamos começar a trabalhar esses blocos, tá? Que são blocos mais elaborados em relação às portas lógicas. E, em específico, nós vamos trabalhar o princípio de comparação de sinais, tá? Ou seja, os comparadores. Eu ainda não vou fazer um comparador hoje, mas nós vamos ver como que é o princípio de comparação de sinais. Tá bom? Então, como que é o hardware para fazer comparação de sinais? Tá? Quais são as premissas básicas para fazer comparação de sinal? Primeiro, eu preciso definir o que eu quero comparar, se são 2 sinais, 3 sinais, se é um sinal comparar com algum padrão já pré-definido, ok? Então, vamos começar com hipóteses, com premissas bem básicas. Tá? Então, eu vou definir que eu quero 2 sinais, um sinal A e um sinal B. Então, tem um sinal A aqui e um sinal B. E eu vou comparar se esses sinais são iguais. Quando eles forem iguais, eu vou fazer a atribuição de nível lógico baixo. E quando esses sinais forem diferentes, A diferente de B, eu vou fazer uma atribuição de nível lógico alto, ok? Com essas premissas, eu posso traduzir, tá, essas hipóteses no que a gente chama de tabela, tabela da verdade. Tá? Então, esse né, é um dos recursos que nós temos lá dos circuitos digitais, dos sistemas digitais, tá? Nós vamos utilizar aqui. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o sinal A, o sinal B e a minha saída S. Quando o meu sinal A é igual a zero e o meu sinal B também é igual a zero, nós temos uma saída aqui igual a zero, já que os sinais são iguais. Quando os sinais são diferentes, A igual a zero, B igual a 1, eu faço a atribuição de nível lógico alto, assim como eu defini aqui nas minhas hipóteses iniciais. Quando eu tenho A igual a 1, B igual a 0, sinais diferentes, nível lógico alto novamente. E aqui na última possibilidade, A igual a 1, B igual a 1, sinais são iguais e quando eles são o quê? Iguais é nível lógico baixo. Ok? Então, essa é a minha tabela verdade. Tá? Então, em lógica digital, a gente consegue o quê? Traduzir os nossos problemas, traduzir uma especificação numa tabela da verdade, numa tabela verdade. Como que eu leio essa tabela? Então eu tenho aqui 2 níveis lógicos altos aqui na saída, então a gente pode destacar esses 2 níveis lógicos altos, e eu posso o quê? Eu posso achar os min-termos referentes a esses 2 níveis lógicos altos na minha saída. Tá? Então o primeiro min-termo é o A barrado AND B, e basicamente esse A barrado é porque o A aqui é igual a zero, e o segundo min-termo é o A AND B barrado, e esse B barrado basicamente é porque esse B aqui ele é igual a zero, ok? Então, a leitura da tabela verdade, tá? Ela me conduz o que? A esses 2 min-termos aonde a minha saída é igual a nível lógico alto, e fazendo a leitura desses 2 min-termos, eu chego numa expressão lógica, tá? Que basicamente é a expressão lógica na forma de soma de produtos. Tá? Então eu tenho aqui minha OR
tá? Que é a soma, e eu tenho aqui as minhas ANDs, que são os produtos. Tá? Então essa é a expressão lógica em uma das suas formas fundamentais, que é a forma de soma de produtos. Ok? Então chegamos no ponto. A aula de hoje é sobre expressão lógica, sobre expressões lógicas. Ok? Então eu tenho aqui algumas considerações iniciais, algumas premissas, algumas condições de contorno que eu defini arbitrariamente. Tá? E o fluxo de projeto na lógica digital é essa. Eu tenho aqui as condições de contorno. Das condições de contorno, eu traduzo isso numa tabela verdade. Uso aí alguma metodologia de leitura dessa tabela verdade para chegar na expressão lógica. Ok? Vou fazer ainda alguma consideração sobre tabela verdade? Teremos uma aula que eu farei considerações sobre tabela verdade. Mas o nosso tema de hoje é expressão lógica, e eu quero tratar essa expressão lógica de uma maneira, de uma maneira distinta, de modo que eu consiga demonstrar aí alguns níveis de hardware, tá? Chamar a atenção de vocês para alguns níveis de hardware, para uma metodologia baseada em níveis de hardware. Okay? Então, o que eu vou fazer com essa expressão lógica? Eu vou implementar ela de maneira incremental, ou seja, eu vou criar pequenos blocos dessa expressão lógica, tá? E após criar esses pequenos blocos, eu vou, num nível hierárquico acima, de maior complexidade, fazer a integração desses pequenos pedaços da minha expressão lógica. Se nós observarmos, nós temos o quê? Essa expressão é uma expressão de dois termos. Eu tenho aqui um primeiro termo AND, um segundo termo AND, e esses dois termos são conectados aqui por um terceiro termo OR. Ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco 1, tá? que representará a implementação desse primeiro termo. Eu vou criar um bloco 2, que representará a implementação desse segundo termo, e a conexão entre esses dois termos será aqui um bloco 3, a porta OR. Tá? No final, eu vou fazer um esquemático com esses três blocos e encapsular esse esquemático, tá? Que representará a minha expressão lógica. Tá bom? Agora, o que acontece? Essa metodologia que eu estou explicando para vocês, de pegar o meu problema, fatiar ele em blocos, depois fazer um esquemático e encapsular, é exatamente o conceito forte aí da lógica digital, que basicamente eu apresentei como projeto hierárquico, ou seja, é dividir o meu hardware em níveis, tá, de hardware, ou seja, com isso eu estou criando aqui uma pequena arquitetura. Obviamente você também deve estar se perguntando, mas essa expressão é uma expressão muito simples, muito tranquila de ser trabalhada. Eu posso escrevê-la, tá, diretamente aí em código, né, com os operadores lógicos e já verificar o seu funcionamento, o seu comportamento. No entanto, isso é verdade realmente. No entanto, o que eu quero que fique aqui? Eu quero demonstrar uma metodologia a partir de um problema simples, que quando vocês tiverem um problema robusto na mão, um problema complexo, de alta complexidade, vocês saibam o quê? Vocês saibam fatiar esse problema em blocos menores, criar um esquemático e criando aí os níveis de hardware até chegar na mais alta complexidade. Ou seja, você vai gerenciando a complexidade aí do seu problema, resolvendo de maneira mais imediata, tá, as mais baixas complexidades, tá, e depois você vai reconstruindo o problema até chegar na mais alta complexidade. É isso que fica, a metodologia e não o exemplo simples que eu estou usando para demonstrar essa metodologia. Tá? Essa imagem, tá, dessa expressão S fatiada aqui em vários blocos e depois sendo encapsulada, ou seja, essa imagem de vários níveis de hardware, tá, me chama a atenção para dois detalhes importantes dentro da lógica digital. O primeiro detalhe é o que a gente chama de nível de circuito. Aonde que está o nível de circuito? Aonde que está? Está o quê? No mais baixo nível, no nível de menor complexidade, ou seja, no nível aqui dos circuitos lógicos, dos circuitos
digitais aqui dos operadores lógicos, ok? E qual que é o outro detalhe que me chama a atenção, tá, nessa imagem da lógica digital? É o que a gente chama de nível sistêmico, ou seja, são as camadas de hardware que eu tenho para reconstruir o meu problema e chegar na mais alta complexidade, ok? Então, aonde que está aqui? São aqui nas fronteiras aqui em amarelo, né? Os 3 blocos que delimitam aí essas expressões lógicas ou esses termos da expressão lógica, e o bloco que é o bloco maior aqui, tá? Que delimita aqui a minha expressão lógica em si, ok? Então, basicamente, é esse problema que eu quero resolver. É um problema simples? Sim, é um problema simples. Mas a metodologia ela vai servir para quando vocês tiverem um problema complexo, robusto na mão. E, basicamente, você vai pegar esse problema, fatiar ele em níveis de hardware, ok? De forma que os blocos mais elementares sejam de fácil resolução. E aí depois você vai reconstruindo até chegar na mais alta complexidade, tá bom? Uma coisa interessante do VHDL é que esse tipo de metodologia, tá? Ela é o que? Ela é observada na estrutura da linguagem, ok? Nós temos o que? Recursos tanto para trabalhar aqui no nível de circuito e recursos para trabalhar tanto no nível sistêmico, ok? Então, quais recursos são esses? Então, nós temos aqui a nível de circuito tipos de dados, operadores, atributos, objetos, código concorrente, código sequencial, e dentro de cada um desses itens nós temos diversos recursos. A nível sistêmico nós temos pacotes, componentes, generic map, configurações, blocos, funções, procedimentos e test benches, ok? Então esses são os recursos a nível de circuito e a nível sistêmico, tá? Até o momento, o que a gente tem trabalhado? Eu tenho trabalhado com um único bit aqui nos tipos de dados, com um único dado, um tipo de dado, tá? É o tipo bit aqui nos tipos de dados. Conforme a necessidade vai surgindo ao longo do curso, nós vamos trabalhar com outros tipos, tá? Então eu fiz essa escolha de ir apresentando os recursos conforme a necessidade vai aparecendo. Nós trabalhamos o que na nossa última aula com os operadores, e hoje vamos continuar trabalhando com os operadores, em específicos os operadores lógicos. Atributos ainda não fizemos nenhuma consideração sobre atributos. E objetos, começamos a trabalhar com objetos na declaração de sinais. Tá? É um dos objetos possíveis, ainda vamos fazer aí algumas considerações sobre objetos conforme vai aparecendo a necessidade deles. Temos aqui o código concorrente e o código sequencial, que é algo que a gente ainda não trabalhou e provavelmente vai começar a trabalhar nas nossas próximas aulas. Tá? A nível sistêmico, tá? Desde a nossa primeira aula nós temos trabalhado aqui nos test benches, ok? Que é a forma de verificar, de simular o comportamento do meu hardware, da minha descrição de hardware, ok? E além disso, nós já utilizamos o recurso componente dentro aqui dos test benches. Tá? No entanto, o uso do componente não se restringe ao test bench. Tá? A gente também pode fazer o que a gente chama, tá, de arquitetura de hardware, de descrição de hardware com os nossos componentes. E essa vai ser a dinâmica que nós vamos aplicar hoje. Tá? No nível de circuito, nós vamos nos restringir aqui aos operadores lógicos e nós vamos criar a nossa arquitetura daquela expressão lógica, tá? Uma arquitetura simples para demonstrar a metodologia aqui com os componentes. Ok? Então, dito isso, vamos para o nosso exemplo, vamos para a descrição do nosso hardware, do nosso exemplo da aula de hoje. Então, como eu já mostrei para vocês, eu fatiei a minha expressão lógica em blocos. Eu já estou definindo aqui a entidade referente ao bloco 1. Essa entidade, como a gente viu lá, ela tem duas portas de entrada A e B e uma porta de saída S1. Tá? O comportamento dessa entidade está expresso aqui nessa arquitetura, que eu chamei de comportamento, referente a essa entidade, o bloco 1. E aqui, basicamente, a complexidade. Quando eu fatio a complexidade, eu gerencio isso
de maneira muito tranquila, porque a resolução, tá, de fatias de mais baixa complexidade ela é praticamente que imediata. Ou seja, eu acesso a minha porta S1 e vou atribuir o sinal resultante aqui dessa operação AND. Tá? Então a expressão aqui é NOT A, AND B, que vai gerar o sinal que vai sair aqui pela minha porta de saída S1. Então esse é o meu primeiro bloco dos 3 blocos que eu criei para fazer o que? De forma incremental a implementação daquela expressão lógica. Okay? O meu segundo bloco, eu acabo de criar aqui também uma entidade para esse segundo bloco, o comportamento expresso nessa arquitetura e, obviamente, né, linkado, relacionado aqui ao bloco 2, que é a minha entidade. Tá? Nesse bloco 2 eu vou ter 2 portas de entrada, A e B, do tipo bit, e vou ter uma porta de saída S2, tá, do tipo bit também. Tá? Então é o único, né, tipo que eu estou trabalhando até o momento, é o bit, e conforme a necessidade se apresentar, outros tipos de dados serão utilizados. Tá? Mais uma vez, ao gerenciar a complexidade, ao fatiar o meu problema complexo em camadas mais inferiores de baixa complexidade, a resolução é automática. Tá? Ela é imediata. Eu acesso a minha porta de saída S2 e o sinal que vai ser o que é atribuído a essa porta de saída S2 é o sinal resultante dessa operação AND, ou seja, A AND B, A AND NOT B vai gerar o sinal que vai sair aqui na minha porta S2. Okay? Então, basicamente, esse é o meu bloco 2. E finalizando essa descrição de hardware no nível de circuito, nós vamos ter o bloco 3. E no bloco 3 nós vamos ter quais portas de entrada e de saída? Tá? A porta S1 e a porta S2 de entrada, do tipo bit, e a porta S3 de saída também do tipo bit. Então, presta atenção aqui, que coisa interessante. S1 e S2 é o mesmo nome que eu dei às saídas do bloco 1 e do bloco 2. E estão virando o que? Entrada aqui no bloco 3. Ou seja, é exatamente isso. Eu vou ter sinais saindo do bloco 1 e do bloco 2, e esses mesmos sinais entrarão o que? Entrarão aí no meu bloco 3. Por isso que eu já defini ali um mesmo nome. Ok? E, mais uma vez, de forma imediata, tá, eu consigo resolver essa complexidade, tá, e basicamente o S3, tá, o sinal que vai sair pela porta S3 é o resultante dessa operação OR, S1 OR S2. Tá bom? Então, essa é a descrição de hardware no nível no nível de circuito lógico. Tá bom? Então, vamos partir agora para a descrição de hardware no nível sistêmico. Tá? Como que eu linko esses 3 blocos, crio um esquemático desses 3 blocos e depois faço o encapsulamento, tá, desse esquemático resultante. Tá bom? Para isso eu criei aqui uma nova entidade chamada integração. Nessa entidade chamada integração eu vou ter 2 sinais de entrada, A e B, e vou ter um sinal de saída, uma porta de saída S3. Tá? Ambas as portas de entrada e saída do tipo bit. Tá? Então aqui entrada bit e saída aqui também bit. Okay? E eu vou criar uma arquitetura onde eu vou desenhar, tá, o esquemático dos 3 blocos que eu apresentei anteriormente. Mas como assim, professor? Desenhar? Eu vou desenhar, mas só que vai ser um desenho diferente. Eu vou desenhar via código, ok? Via linha de código, textualmente. Tá? Não vai ser um desenho gráfico, tá? Ou seja, eu estou fazendo o projeto via código. Tá? Como que eu defino esse esquemático a partir daqueles 3 blocos? A primeira tarefa é criar componentes que se referem àqueles 3 blocos. Então, eu vou criar primeiro o componente referente ao bloco 1, entradas A e B e saída S1. Vou criar um segundo componente referente ao bloco 2, entradas A e B e saída S2. Vou criar um bloco 3, olha aqui, saída
entradas S1 e S2 e saída S3. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso de um conector entre o que? Entre a saída S1 do bloco 1, a saída S2 do bloco 2, com as entradas S1 e S2 do bloco Q do bloco 3. Quem é esse conector? São o que? São os sinais. Tá? Então eu crio aqui um sinal chamado S1, S2 do tipo bit, que vai conectar essa saída aqui S1 e essa saída S2, referente aos blocos 1 e 2, as entradas S1 e S2 aqui do meu bloco Q, do meu bloco 3. Ok? Nesse momento surge uma dúvida. Professor, tem o mesmo nome aqui, ó, S1, nesse componente, tem o mesmo nome S1 nesse componente, tem o mesmo nome S1 aqui nesse sinal, desse sinal. Tá? Existe um problema de usar o mesmo nome nesses três lugares distintos? Não. Por quê? Estamos trabalhando em escopos diferentes. Tá? Esse S1 é a porta de saída desse componente bloco 1. Esse outro S1 é a porta de entrada desse componente bloco, bloco 3. E esse S1 é um sinal, ou seja, são escopos diferentes. Tá bom? Então, os três componentes estão criados, os sinais intermediários que vão ligar esses componentes estão criados. Agora eu preciso criar o quê? A instância e efetivamente o quê? Efetivamente ligar esses componentes. Tá? Então, vou criar instâncias de cada um dos blocos para fazer o que? O meu desenho esquemático. Ok? Então, primeira instância do bloco 1, chamei aqui, dei um rótulo de BC1, tá? E no port map eu faço aqui, ó, as atribuições aqui de maneira implícita, tá? A e B, que são esses o quê? Essas duas portas de entrada, e S1, que é o meu sinal aqui intermediário. Segunda instância referente ao bloco 2, eu chamei aqui pelo rótulo BC2, tá? Novamente, né, portas de entrada aqui, ó, A e B, tá? E S2 é o sinal que é o sinal intermediário, tá bom? Aí eu vou ter o que? O bloco 3, instância do bloco 3, que eu rotulei de BC3, tá? E no port map, tá? Basicamente, ó, o sinal que vai ser gerado aqui, ele vai entrar no bloco 3, o sinal que vai ser gerado aqui no bloco 2 vai entrar aqui no meu bloco, que é no meu bloco 3, e basicamente o sinal resultante vai ser o S3, que é a porta de saída aqui da minha entidade integração. Ok? Então, basicamente é assim que eu fiz a integração dos três blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O que é necessário fazer ainda? É necessário encapsular esse desenho esquemático num nível de hardware que é acima, tá bom? Então eu vou encapsular, tá, esse esquemático numa entidade chamada expressão lógica. Essa entidade chamada expressão lógica, ela vai ter as portas de entrada A e B do tipo bit e a porta de saída S3 também do tipo bit. Vou criar um componente da minha integração, tá? Então, basicamente, né, esse componente tem aqui as entradas A e B e a saída S3. E vou fazer o quê? Dentro da minha arquitetura, a instância desse componente chamado integração. Então, tem aqui o componente chamado integração. Eu dei aqui um rótulo para ele, que é int_g, tá? De uma abreviação aí de integração. E no port map, eu vou mapear aqui as duas portas de entrada, A e B, tá? E a porta de saída S3, tá bom? Então, essa é a minha descrição de hardware, ok? Então, olha só, eu já fui fazendo várias entidades, ok? E aí, novamente, você deve estar se perguntando, nossa, mas a expressão era tão simples, tá? Agora, pensa numa expressão que não seja simples. Na realidade, pensa numa especificação que seja extremamente complexa, tá? Você fatia em pequenas partes de baixa complexidade que você resolve de maneira imediata e depois você sai reconstruindo o problema até chegar na mais alta complexidade, ok? Então, apesar do exemplo ser simples, isso aqui se aplica a problemas robustos, a problemas de alta complexidade. E com isso você vai ganhar produtividade aí no desenvolvimento de hardware
digital. Tá? Feito isso, como que eu testo? Aí eu vou para o meu test bench. Tá? Então, meu test bench ele vai ser o que? Composto por uma entidade vazia, ok? Porque eu não tenho portas de entrada e de saída. E eu defini aqui um nome, teste expressão lógica, já que o tema da aula de hoje é aí o teste aí de expressões lógicas e a manipulação aí de expressões lógicas. Criei aqui uma arquitetura, tá? Onde eu vou fazer aqui a minha simulação, tá? Relacionada com o teste de expressão lógica, que é a minha entidade. Tá? O que eu preciso? Eu preciso definir aqui na minha arquitetura, na parte declarativa, o componente da minha, da minha entidade de mais alta complexidade. Tá? Então, basicamente, eu vou ter o componente de expressão lógica com as portas A e B de entrada e a porta AS3 de saída. Okay? E aí eu vou definir os sinais que vão ser manipulados aí nessas portas de entrada e de saída desse componente. Tá? Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma instância para esse componente chamado expressão lógica. Então, expressão lógica, defini aqui um rótulo, tá, para esse componente. E eu fiz aqui o mapeamento A, B e S3, A, B e S3. Okay? São os sinais que eu estou imputando, né, que eu estou atribuindo ao meu componente expressão lógica. Tá bom? Feito isso, vamos configurar os sinais A e B para ele gerar o que? Um sinal S3 adequado. Como que eu configuro isso? A gente já fez esse procedimento na última aula. É basicamente atribuir valores para A e B, ok? Deixar esses valores atribuídos durante aí um determinado intervalo de tempo e observando aí o meu S3. Ou seja, A igual a 0, B igual a 0. Tá? Eu vou ter aí um resultado no S3 e isso eu vou deixar esperando aí durante 100 nanosegundos. A igual a 0, B igual a 1, outro resultado para S3, espera mais 100 nanosegundos. A igual a 1, B igual a 0, espera durante 100 nanosegundos. Tá? E finalmente A igual a 1, B igual a 1, gero mais um resultado para S3 e espero durante 100 nanosegundos. E aí ele reinicia recicla aí o comportamento aí dos meus sinais. Bom, então basicamente esse é o test bench, tá? da minha expressão lógica. É assim que eu vou testar a minha expressão lógica. Tá bom? Então, se você tem curiosidade, né, de como vai ficar o comportamento desse hardware que eu acabo de apresentar para vocês, confira na nossa primeira demonstração no VHDL Simile. E se você tiver mais curiosidade ainda sobre como isso é mapeado num hardware de uma determinada tecnologia, tá? Continue aí nos assistindo na segunda demonstração, onde eu farei a demonstração desse hardware, tá, no Quartz Prime, que é a ferramenta lá da Intel. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre expressão lógica, tá? Expressões lógicas. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, que a expressão lógica ela é resultado de uma especificação, ok? E para chegar na expressão lógica, eu tenho alguns caminhos. Um deles é traduzindo a especificação numa tabela verdade, ok? Essa expressão lógica ela pode ser de baixa complexidade, como foi apresentado aqui, ou a minha especificação pode ser de altíssima complexidade, e aí vai apresentar uma expressão lógica gigantesca e altamente complexa. Tá? Eu apresentei nessa aula uma metodologia, tá, de como você pega problemas complexos e fatia ele em termos de mais baixa complexidade e vai criando uma arquitetura, vai criando níveis de hardware, tá, para você resolver esse problema de alta complexidade. Apesar de usar um problema simples, tá, a metodologia se aplica a complexidades mais altas. Ok? Então,
Essa foi a nossa aula sobre expressões lógicas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. E se você quiser acompanhar aí a demonstração, tá, desse hardware, tanto no VHDL Simile como no Quartz Prime, não esquece de se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações para você ser notificado sobre essas duas demonstrações. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.